Oi, sejam bem-vindos a essa aula onde a gente vai falar sobre crescimento, Growth Hacking. Vamos lá? Bom, primeiro o que é a Growth Hacking, né? Basicamente é uma metodologia de crescimento que visa aí, através de pequenos experimentos, aumentar os seus resultados, né? Chegar a resultados maiores. Como que ela se aplica ao canal e-mail, né? Pensa o seguinte, se você vai disparar um e-mail para 100 mil leads, quais que são as chances, de repente, de num primeiro assunto que você mandar ter o melhor caminho? Menores do que se você testar, certo? Ou, de repente, se o seu copy, o seu texto é o mais eficaz para aquele disparo que você está fazendo. E como que você aplica Growth Hacking no canal e-mail? Bom, basicamente o que é mais utilizado são os testes AB. Vou te dar um exemplo. Imagine que você vai fazer aí um disparo para 100 mil leads. Você vai querer apostar que um único assunto vai ser o melhor para conseguir mais aberturas? Ou que o texto que você está enviando realmente é o melhor para toda essa base que você vai trabalhar? O ideal é que você faça pequenos testes. De repente, em um envio, você teste o assunto para uma base menor, uma amostra. Em outro, você testa se o texto que você está utilizando tem mais potencial de fazer o usuário clicar. Né? E esses ganhos que você vai tendo com esses experimentos, somados, vão gerar aí um modelo, né? Uma receita de sucesso para as ações que você faz. E aqui eu trago alguns elementos que você pode fazer experimentos aí em campanhas de e-mail, tá? Primeiro, o assunto e o pré-header, né? Você pode buscar mais aberturas testando aí assuntos diferentes e, consequentemente, o pré-header, que é aquele texto de apoio que está ligado com ele. Você pode, por exemplo, testar chamadas para ação, os call to actions, né? De repente tem alguma chamada que você faz que faz o usuário clicar mais. Por exemplo, será que colocando uma variável no botão não faria o usuário prestar mais atenção nele e gerar o clique? Enfim, são experimentos que você consegue inserir dentro de uma campanha para ver se geram mais cliques. Indo em frente, você também pode testar copies diferentes, pode testar textos aí que façam mais sentido, que se conectem melhor com o usuário. E não se esqueça das imagens. Muitas vezes, principalmente quando a gente está falando aí de e-commerce, testar imagens diferentes para o produto podem chamar mais a atenção do usuário ou até mesmo fazer com que ele se sinta mais próximo de querer aquele produto e, consequentemente, clicar e fazer a compra. Bom, e aqui eu trago algumas dicas para você aplicar Growth Hacking em e-mail. Primeiro ponto, cuide com a amostra. Escolha as amostras que façam de fato mais sentido e que vão representar resultados para toda a sua lista, tá? Eu vou trazer alguns itens aqui que eu não vou me aprofundar, mas a gente tem alguns materiais complementares onde você vai poder entender um pouquinho melhor como trabalhar com isso. Um deles é como você pode calcular a amostra. Outro ponto, busque uma significância estatística que faça de fato sentido. Vamos lá. Você pode achar que 95% aí de significância estatística em um experimento pode ser o caminho ideal. Mas a base que eu quero que você entenda é que ela tem que ser maior conforme o impacto que ela vai trazer. Digamos que você faça aí um e-mail com copy completamente diferente. Talvez faça sentido você apostar numa significância estatística maior. Mas se você mudar, por exemplo, o assunto ou até mesmo a chamada que você está colocando no e-mail, ou até mesmo o botão que você está colocando, muitas vezes você pode trabalhar com uma significância estatística um pouquinho menor. Eu falo isso porque quando você muda a significância estatística, você afeta também o tamanho da amostra. Com isso, você consegue chegar no número mais possível de leads que podem ser alcançados em um teste A e um teste B. Entenda o que deve ser priorizado. Aqui é um ponto bem legal, tá? Muitas vezes, quando você vai trabalhar experimentos, quando você vai fazer uma reunião aí para levantar experimentos, acabam saindo muitas ideias. É muito legal, mas nem todas você vai conseguir executar dentro de um curto prazo, por exemplo. Qual o caminho que você poderia utilizar para entender a prioridade dessas ações? A metodologia de pontuação ICE, ela te ajuda nisso. Basicamente, são 3 pontos que você tem que avaliar: o impacto que aquele experimento vai ter, a confiança que você tem naquele experimento e a facilidade, né, que vem do easy ali, né, que aquele experimento tem para ser executado. Você dá uma pontuação ali até 10 e você vai chegar numa pontuação final para você entender qual experimento deve ser priorizado. E uma dica aqui que eu acho que é super relevante quando a gente fala de experimentos em e-mail, tá? Nem sempre eles vão dar certo. Não espere que o principal item que você vai extrair de um experimento é o resultado ser alcançado, mas principalmente o aprendizado que você vai ter com aquele experimento. Talvez você não acerte na primeira, na segunda, mas na terceira já consiga um resultado que só foi possível porque você fez testes anteriores e chegou nesse raciocínio, né?
E uma última dica é documentar esses experimentos. Eu vou te contar um caso que aconteceu aqui comigo na RD. Eu tive algumas ideias de experimentos que, quando eu fui consultar um histórico, eu vi que eles já tinham sido executados. E a partir dos aprendizados que estavam neles, eu pude desenvolver novos experimentos. E não precisei começar do zero. Por isso é muito importante que você documente e crie processos para isso, para que, eventualmente, no futuro, outra pessoa possa buscar e partir desses experimentos para criar novas ações. Bom, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima!